Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Letícia. Aliás, bom dia, Letícia. Estamos aqui a falar diretamente com a Letícia para São Paulo, Brasil. Lá são mais 4 horas, são 11 da manhã. Letícia, antes de mais, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para participar em mais um dos meus episódios do DCcast. É para mim uma honra enorme mesmo estar aqui a falar contigo este bocadinho, estes 20 e poucos, 30 minutos, de forma a acrescentarmos quem estiver a ver ou ouvir em algum momento. Para quem não sabe, este DCcast ou este podcast tem como objetivo transformar vidas e negócios, e obviamente que a Letícia se enquadra muito bem neste contexto, porque é empreendedora, é empresária, trabalha com outros empreendedores, é mentora. Então eu tenho a certeza que hoje vai ser aqui muito conteúdo para ajudarmos a transformar a vida e os negócios de outros empreendedores. Para quem não conhece, Letícia, tu tens muitos alunos, fazes uma série de coisas. Eu não me vou prolongar. Vou-te pedir, porque tu melhor que ninguém farás a tua apresentação. Eu sei que tens aí uma mentorada incrível, que eu quero que toda a gente saiba quem é. Portanto, vou-te pedir aqui uma breve apresentação, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Quem é a Letícia? Para quem ainda não te conhece. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer o convite, a honra é minha de estar aqui. Obrigada aos ouvintes também. Eu sou mentora de grandes líderes, empresários, pessoas que querem melhorar a sua voz, a sua comunicação para atingirem mais resultados, que com certeza é o nosso público aqui. Hoje eu tenho mentorados desde grandes influenciadores e líderes como Monja Coen, que já soma milhões e milhões de seguidores, porque ela tem seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, então nem se fala. Coloca Monja Coen e você vai ver. E é uma grande honra poder ajudar tantas pessoas a falarem melhor. Até quem já fala bem pode melhorar cada vez mais, porque a gente pode colocar mais estratégia quando a gente está falando. E assim a gente alcança os nossos objetivos. Então é isso que eu faço. Sou uma estrategista de comunicação oral, eu digo hoje. Espetacular. Disse mais uma vez muito obrigado por estás aqui a partilhar um bocadinho da tua experiência também, do teu conhecimento. Eu tenho algumas questões que gostava de fazer aqui hoje, e eu vou começar por qual o verdadeiro impacto da voz, seja no empreendedorismo, seja nas relações, porque quando nós ouvimos à primeira vez a questão da voz, parece que é algo muito superficial, não é? Todos nós falamos, mas a verdade é, como é que saber falar, o timbre certo, a tonalidade certa, como é que isto pode realmente ter assim tanto impacto, não é? Quais é que são os truques por trás da voz? Enfim, conta um bocadinho do porquê de fazeres isto, de trabalhares, de desenvolveres o potencial da voz. A voz ela é muito importante porque a nossa comunicação ela tem um impacto maior de 90% do não verbal. Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo, bom dia, tudo bem com vocês? Não adianta nada o verbal, ou seja, as palavras que eu utilizei aqui, porque o não verbal ele é muito mais forte. Então, o tom da nossa voz gera um impacto no outro, gera um julgamento. A partir dos primeiros segundos que alguém te escuta, essa pessoa já forma uma imagem e um julgamento de quem você é. Ela já decide se ela gosta de você ou se ela não gosta. Ela já decide se ela confia mesmo no que você está dizendo, se você tem credibilidade, se você tem autoridade. Então, para os empreendedores que estão nos ouvindo aqui, não dá para você chegar para apresentar um projeto, uma ideia, querer vender algo para alguém se a sua voz está desalinhada, porque você pode às vezes transmitir uma imagem de alguém inseguro, de alguém que está ali é um pouco mais infantilizado, de alguém que não tem tanta competência. Então, cada som ali da voz e da forma como você fala pode distorcer completamente a sua mensagem. Então, você acha que está comunicando algo para alguém e, na verdade, essa pessoa está percebendo algo totalmente diferente. Então, a voz faz você vender mais. Ou não. É muito giro porque nós temos um programa cá, eu penso que no Brasil também deverá haver, que é o The Voice Portugal, não é? Ah, sim. E o que estás a dizer faz muito sentido, não é? Nós só pela voz já temos tendência a fazer algum tipo de julgamento, porque eles estão com as cadeiras todas viradas, não estão a ver, os júris não estão a ver quem é que está a cantar, e muitas vezes Uhum. quando as cadeiras viram, eles ficam
surpreendidos porque não estavam à espera daquela pessoa, como se a voz tivesse já por si uma imagem criada, não é? Então, isso faz todo o sentido que estás a dizer, que a voz dá-nos autoridade, não é? Ainda antes da pessoa saber quem está do outro lado, ainda antes de nós vermos quem está, só pela voz, nós já sabemos se vamos ou não vamos confiar naquela pessoa, se é uma pessoa que efetivamente transparece confiança ou não. Então, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Tem muita influência. Mas o silêncio também tem, não é? Quando nós ficamos em silêncio, também tem um poder incrível. Uma vez eu participei de uma Uhum. sessão que foi muito chique, porque eu entrei na sala e aquela palestrante não disse nada durante, acho que 1 minuto. E nós estávamos todos muito desconfortáveis, porque não estávamos a perceber o que é que se passava, não é? Nós ficámos assim um bocado estranhos. Como é que faz esse jogo, ou tu ensinas a fazer esse jogo entre o falar e o silêncio também, ou não? Com certeza. E você, essa história me fez lembrar ontem que eu estava preparando uma mentorada para dar uma palestra. Então, ela seguiu toda a estrutura que eu chamo de estrutura infalível. Se você segue essa estrutura, não tem como você não ter sucesso na sua palestra. Só que a gente sempre pode melhorar cada vez mais. Então, qual foi a dica que eu dei para ela? Ao invés dela começar a história dela e já contar todo o final, ela ia dar uma pausa, um silêncio, para justamente conectar ainda mais a plateia e contar só no final da apresentação. Então, o tema dela é sobre mulheres no mercado de trabalho e o machismo. E ela conta o seguinte: ela fala, pessoal, no meio de uma reunião, eu fui chamada de loira, né, de uma forma ruim, como se ela tivesse feito um comentário besta. Né? Não sei se para Portugal, em Sim, Portugal tem isso, sabe? Ah, loira burra. sim, sim. E ela falou assim que naquele momento ela ficou muito chateada, fechou a câmera e no dia seguinte ela resolveu ir falar com essa pessoa que tinha feito esse insulto a ela, que era o chefe dela, inclusive. Uou. Viu o que eu fiz? Eu fiz uma super pausa agora para dar aquele choque de gente, o que será que aconteceu? Então eu ensinei ela a fazer isso e as pessoas ficaram tão paradas ali na história dela e se conectaram muito mais com a solução que ela estava trazendo. E aí a Completamente. gente fechou a palestra no final, ela trazendo a solução, trazendo o método dela, e no final ela conta. E por que que eu tô contando isso para vocês hoje? Porque naquela época eu não tinha esse conhecimento que eu tô transmitindo para vocês hoje. Eu cheguei para falar com o meu chefe sem ter uma estrutura de fala e principalmente sem ter a segurança em mim mesma e na minha voz. E vocês sabem o que aconteceu? Aquela pausa de novo que faz todo mundo ficar, meu Deus, o que aconteceu? Conta logo. Eu fui demitida. Então eu tô contando isso para vocês justamente para vocês. Aí ela vira o jogo. Então quando você consegue trabalhar muito bem a sua voz, a pausa, a estrutura, as pessoas ficam com você do início ao fim. E a gente só consegue realmente fechar mais negócios, vender, fazer vídeo na internet se a gente capta a atenção das pessoas. Então saber e utilizar essas ferramentas não verbais faz toda a diferença e é um grande diferencial competitivo também. Hoje eu tenho muitas pessoas de empresas que me procuram porque elas já sacaram isso. Falaram, olha, eu vejo que poucas pessoas trabalham essa questão da voz, do não verbal, que é extremamente persuasivo. Então, se eu trabalhar, eu já vou estar à frente. E assim eu vou me destacar e vou ser promovido. Sem dúvida. E tu trabalhas somente voz ou trabalhas também noutras vertentes? Eu falo, por exemplo, hum, parte de desenvolvimento pessoal, PNL, coaching, parte das vendas, parte do marketing. Trabalhas também com outras áreas ou dedicas-te somente à voz e depois sugeres que as pessoas também trabalhem em outras áreas? Qual é a estratégia para quem não conhece a tua mentoria, os teus cursos? O que é que podem encontrar lá dentro? Isso é uma ótima pergunta. Eu começo com a voz, então, para você entender o não verbal e treinar isso, e depois a gente vai para três pilares. Então, a voz é o primeiro, que é para mim o mais importante, e geralmente o que as pessoas não têm conhecimento. Depois a gente vai para o segundo pilar, que é a conexão com as pessoas.
E aqui entra algumas técnicas da PNL, do coach, que é você conseguir perceber qual que é o meu estilo, qual que é o estilo do outro, como que eu me conecto com ele. Seja no um a um, seja numa palestra, numa live. Como que eu falo de uma forma que eu consiga captar a atenção de quem é mais amável, de quem é mais expressivo, analítico ou condutor, que são os 4 estilos de comunicação. Como que eu percebo isso no tom de voz do outro? Se eu chego para falar com alguém e a pessoa fala assim: Olá, tudo bem? Eu já sei que é um tom de voz mais condutor, é uma pessoa que é mais movida a resultado. Não adianta eu falar: Ah, nossa, como foi seu final de semana? Você já quebra esse rapport. Uhum. Então a gente pode ter rapport até pelo tom de voz. Se a pessoa chega assim: Bom dia, tudo bem? Só de você repetir a entonação dela, você já cria essa conexão. Então tem outras técnicas que vão além da voz, mas eu sempre coloco a voz como principal. Né? E aí o terceiro ponto, a gente tem o objetivo. Qual que é o seu objetivo nessa reunião, no que você está fazendo, com essa live? Porque se você não tem o objetivo na sua mente, as pessoas também não vão perceber a clareza na sua fala. E a gente tem que treinar isso. E por último, meu grande pilar, que eu digo que é o mais importante depois que você desenvolveu tudo isso, é você ter a preparação certa e ter a coragem de aparecer. E a gente sabe quanto a gente cresce quando a gente aparece, quando a gente é ouvido. Então, são esses 4 pilares. Junta essa parte da voz, da PNL, do coach, mas o principal para mim é que você consiga atingir as suas metas e seus objetivos através da comunicação. Excelente, sem dúvida. E, Letícia, consideras que quem trabalha esta questão da voz deve primeiramente, usando aqui o exemplo do podcast, não é? Começar, por exemplo, a treinar com áudios, ou é indiferente se usar logo a parte da câmara, a parte de fazer vídeos, ou deve começar com algo só mesmo de áudios, gravar podcast, por exemplo? O que é que sugeres? Eu gosto muito de começar com a parte de áudios, porque geralmente é onde as pessoas têm mais problemas. Elas não gostam de se ouvir. Então, a partir do momento que você treina com áudios, treina exercícios, e você consegue perceber que a sua voz pode mudar, começa a ouvir sua voz diferente, ganha segurança, aí é mais fácil você ir para o vídeo também. Porque a parte da voz e da fala já resolveu. E aí a gente vai para o vídeo também. Como que eu me comunico aqui? Como que eu uso os meus gestos? E você falou se eu indico os meus clientes para outras pessoas, né? Eu entendi um pouco isso da sua pergunta. Eu acho que sim, assim, tem vários clientes que eu digo, olha, acho que agora você precisa trabalhar ainda mais a sua mentalidade, fortalecer isso, vai com essa pessoa. Você precisa fortalecer agora mais a questão da sua imagem pessoal, realmente ver qual roupa condiz com você, faz um trabalho de imagem pessoal. Então, tem várias áreas que se relacionam sim com esse trabalho de comunicação. Excelente. Eu sentia precisamente isso quando falava, um microfone, quando gravava algum vídeo, eu não gostava da minha voz. Hum, não sinto que tenha havido um processo, um estudo ou uma análise sobre a minha voz. Acredito é que quanto mais fazia, menos, menos ligava à voz. Foi isso que eu senti. Não pelo treino em si, eu nunca treinei voz e acredito que devo de o fazer. Nunca treinei voz, mas uma das coisas que acabou por acontecer com o tempo foi realmente deixar de ligar tanto ao facto de não gostar da voz. Ou seja, hoje eu ouço-me e já não ligo. Não sei se inconscientemente melhorou alguma coisa, se trabalhei alguma coisa de forma inconsciente ou não, mas hoje não ligo Uhum. tanto a isso. Acreditas que fazendo mais pode realmente existir este, este relaxamento de já não me importo tanto com a forma como estou a dizer, hum, ou acreditas que inconscientemente eu fui trabalhando, não é? E que efetivamente hoje falo melhor porque tenho mais à vontade. O que é que pode ter acontecido aqui neste processo? Geralmente tem um pouco dos dois. Conforme a gente vai se ouvindo e não vai gostando, a gente percebe também que a gente não gosta. Por exemplo,
Tem várias pessoas que me dizem, eu falo rápido demais. Aí quando eu me escuto no áudio, eu percebo isso. E aí, automaticamente, no próximo áudio, você já tenta falar mais devagar. Uhum. Então, você acaba mudando uma coisa ou outra ali, mesmo sem ter uma orientação totalmente direcionada. E você também começa a se acostumar a ouvir a sua voz de uma outra forma. Porque quando eu estou aqui me escutando, por exemplo, eu estou me ouvindo por dentro. A gente chama de via óssea. A voz que eu estou ouvindo é totalmente diferente da voz que vocês estão ouvindo. Uhum. Então, se eu estou acostumada a ouvir só essa voz, eu não vou gostar da voz que eu vou ouvir gravada, porque eu não estou acostumada. Então, acho que tem um pouco dos dois, né? É, A gente acaba mudando um pouco, mas também acaba se acostumando. faz sentido, faz sentido. Boa. O que é que, o que é que eu posso fazer, se é que é possível, assim em um minuto ou dois, o que é que eu posso fazer para começar a melhorar um bocadinho a minha voz, ter mais impacto para falar, seja com a família, seja num negócio, ou se difere, se eu com a família posso ser mais descontraído, porque não vai ter tanto impacto, e no negócio sim tem que ter alguns cuidados. Que cuidados é que eu posso ter? Isso é uma ótima pergunta, porque eu vejo que as pessoas se preocupam muito com o profissional e nem sempre lembram do pessoal. E eu digo que é mais fácil a gente resolver primeiro os problemas de voz, de comunicação no profissional do que no pessoal. Porque às Uhum. vezes a pessoa me procura e fala, Letícia, eu tenho um tom de voz agressivo. As pessoas me percebem um pouco como uma pessoa grosseira. E aí a pessoa toma todo o cuidado, começa a usar as técnicas no trabalho, mas chega em casa de outro jeito. Então é importante que a gente pense nos dois ambientes para a gente conseguir ter uma comunicação que seja única, né? E um exercício que eu posso passar aqui, e que eu acredito que é um dos mais importantes, é você conseguir transmitir sempre mais firmeza na sua voz. Não ter aquele tremor de nervosismo. Imagina, você vai apresentar uma proposta para um cliente e a pessoa percebe que você está ali com a voz trêmula, que está tremendo, que você não transmite segurança. Ela vai comprar de quem é seguro. Porque a pessoa só vai comprar de você se você mesmo é seguro do que você está vendendo. Então, se por algum motivo transmite insegurança na sua forma de falar, ela não compra. Ou ela vai comprar por preço, né? Ela vai querer ficar abaixando o seu preço. Então, um exercício muito simples que as pessoas podem fazer, que eu passei lá na palestra também, é aquele exercício do Z. Né? Fazer o fonema Z prolongado por um minuto, que é o zzz, zzz. Só de fazer isso, a sua voz fica mais firme. Né? E existem vários outros que a gente pode fazer pensando na performance vocal. Então, se alguém está aqui e me fala assim, Letícia, eu tô rouco há um mês. Aí você precisa de uma ajuda mesmo de terapeuta da fala. Só para as pessoas não confundirem, né? Uma coisa é quando a gente precisa melhorar a voz, porque tá ali com uma doença na voz, e outra coisa é quando você quer melhorar a voz para melhorar a sua performance como empreendedor, como empresário, que é a minha especialidade. Excelente. É engraçado porque esse Z deve ter mais impacto ainda do que aquilo que nós, humanos, identificamos. Eu vou-te dizer, Letícia, eu tinha aqui o meu cão a dormir e assim que fizeste, zzz, ele despertou e foi assim a olhar, por isso que eu E já olhei, está vendo o que está acontecendo. o que é isto? Então acredito que isso deve ter mais impacto do que ao que parece à primeira vista. Espetacular. Letícia, tens neste momento uma mentoria aberta, certo? Sim, que é a mente comunicativa. O que é que podes falar sobre a mentoria para quem tiver interesse em entrar? O Mente Comunicativa é um projeto para realmente você desenvolver essa mentalidade de comunicação e você conseguir ter resultado o mais rápido possível. Então, desde o primeiro encontro, a gente faz exercícios, a gente já grava, você já tem resultado. E eu vou guiando as pessoas também para um processo de conseguir. Aqui no Brasil, a gente diz se bancar. Ou seja, eu consigo falar sobre mim de uma forma confiante e sem ter medo de colocar aqui o que eu já fiz, o que eu não fiz, que eu vejo que pelo menos aqui no Brasil tem muito isso. Ah, e se eu falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, não vai parecer arrogante? Então muitas vezes as pessoas nem falam o quanto elas são capazes, porque falta essa segurança. Então a gente treina desde o começo você se bancar. Com isso você atinge mais resultado, você vende mais, desde o primeiro encontro. E eu vou criando algumas gincanas. Acabei de criar uma que os mentorados que mais se destacarem
vão gravar um podcast em estúdio comigo também. Quem é de Portugal, a gente pode fazer assim como a gente está fazendo aqui, né? Mas já tive gente de Portugal, tem uma que está na Angola, já tive uma pessoa que estava no Japão. Então, como é online, a gente consegue fazer de qualquer lugar do mundo e a gente trabalha de forma muito prática esses 4 pilares. Voz, a forma como você se expressa, conexão, para você se conectar com as pessoas, e conexão é a chave. Ter objetivo, para você ser uma pessoa mais produtiva e não sair de qualquer reunião, de qualquer negócio, sem ter uma ação depois. E por último, estrutura de fala, que é ter essa preparação e essa coragem, que é quando eu ensino a estrutura que eu utilizo em qualquer lugar, que eu chamo de estrutura infalível. Então, você sai dali uma mente comunicativa, e eu costumo dizer, Diogo, que eu não penso muito em quantos mentorados eu vou ter, ou em quanto vai entrar ali na minha conta, digamos assim. Eu penso qual história de sucesso eu vou poder contar junto com essa pessoa. É isso mesmo. Isso é o mais importante, Então, para os resultados, não é? Porque se nós estivermos a vender uma mentoria só porque sim, não faz sentido, né? Tem que haver resultado. Muito bom. Obrigado também por isso, Letícia. Eu vou concorrer, que eu também quero ganhar esse podcast. Eu também vou concorrer. Ahm, tu colocaste lá no grupo do evento em que participaste recentemente aqui em Portugal, do Brainstorming, e muitas pessoas mostraram interesse em estar. Portanto, eu também vou querer estar, obviamente. E vamos ver se estarás ou não numa próxima edição, não é? Vamos ter em outubro outra edição, até lá ainda estamos a selecionar os eu tenho uma convidados. super novidade, Diogo. Eu vou aproveitar Não, para contar aqui para todo mundo. Uma super novidade mesmo. Nem as pessoas da minha família estão sabendo ainda. Em agosto, a partir de agosto, eu vou morar em Roma. ok, Vou ok. ficar 6 meses em Roma, então tá mais fácil de ir para Portugal agora. Espetacular, espetacular. Letícia, se fizeres alguma coisa em Roma, que eu acredito que sim, durante 6 meses, diz-me, porque daqui a Roma é um saltinho também. Então pronto, a gente vai fazer com certeza lá alguma coisa. Espetacular, espetacular. Ok. Letícia, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa para finalizar a quem estiver a ver e a ouvir. Eu quero finalizar dizendo para vocês: se façam cada vez mais serem ouvidos e serem vistos. E não fiquem querendo resolver tudo sozinhos. É muito melhor a gente estar na companhia de um grupo de mentores. A gente cresce muito mais rápido e mais feliz por ter gente do nosso lado. Então, vai ser um enorme prazer se eu puder ser a sua mentora, de quem está nos ouvindo aqui. E com certeza o Diogo é um super mentor. Eu acabei chegando até você por causa de um mentorado meu que também é seu mentorado. Então, meu maior convite é para que as pessoas se unam cada vez mais. Completamente. Letícia, obrigado mais uma vez por teres tirado aqui este bocadinho do teu dia, porque eu sei que tens aí muita coisa também para fazer. Estamos em boa onda, estamos em boa maré, como se costuma dizer, e não para. O objetivo é este, é trabalharmos juntos, é crescermos em conjunto, porque sem ser assim não faz sentido. Comunidades fortes fazem pessoas fortes. Aliás, as pessoas fazem as comunidades e vice-versa, não é? Uma vez um dos meus mentores disse: o poder de um grupo são as pessoas que ficam fora. Isto no início ficou um pouco estranho. Como assim é quem fica fora? É porque realmente, quando nós temos as pessoas dentro, são as pessoas que querem. As que não querem ficaram fora. Então entrar só porque sim, sem acrescentar, não faz sentido. Uma comunidade forte é realmente quando as pessoas que entram agregam valor umas às outras. E desde o momento em que entraste também, neste caso foi no brainstorming, tens acrescentado valor e eu sou-te grato também por isso, obviamente, está bem? Muito obrigado por isso. Muito Malta, obrigada também por me permitir conhecer esse grupo tão bacana. obrigado. Então, este foi o nosso episódio de hoje. Espero por vocês. Até uma próxima. Um abraço, beijinhos e até já.